Salve estudante, está começando aí mais uma aula do novo ensino médio aqui, a gente está com eficiência energética. Eu sou o professor Magno, esse aqui é o meu sinal, ó. E hoje a gente vai conversar aqui já com disparada aí, finalização do projeto. Vamos lá? Coloca o slide na tela, por favor, olha só. A gente tem aí hoje a continuidade de eficiência energética atividade 4. Hoje vamos calcular aprofundamento Ciência em Ação, unidade curricular você já conhece, projeto Casa Sustentável e aqui o componente com o professor Magno, eficiência energética. Agora o desafio maior que tem, volta comigo aqui um minutinho, é conversar com esse rapaz aqui, deixa eu ver, primeiro, toca aí, ó, vamos ver se a gente consegue isso, ó, é o Ezequiel, muito bem, seja bem-vindo aí ao nosso Libras, que vai ajudar a gente a conversar hoje com você. Bom, retomando aí, você sabe que a gente já está aqui na disparada, montando o nosso protótipo, não é verdade? Então, vamos aos detalhes dessa aula de hoje que você não pode perder. Vamos lá, coloca aí na tela que são alguns lembretes que a gente sempre está colocando aqui. As aulas do Centro de Mídias podem apoiar o seu desenvolvimento escolar. Para isso, elabore uma rotina de acompanhamento das aulas do componente eficiência energética, fazendo as anotações em seu diário de bordo. E no mais, e nas vezes que a gente está lembrando isso, nas últimas 8 aulas pelo menos, a gente tem dito a vocês que o diário de bordo, nesse momento aqui, ele está servindo praticamente como um relatório de experiências, né? Vai anotando tudo, vai anotando o título da aula, vai anotando também a data, vai colocando as palavras-chave, aquelas que vão abrir aí a sua criatividade e o seu projeto. Acesse e realize as tarefas também que ficam disponíveis para vocês e periodicamente são atualizadas. Siga sempre as nossas orientações durante a aula e basicamente, a gente coloca uma concentração lá no finalzinho, no slide final, e também não vai esquecer, volta para mim de novo aqui, não vai esquecer também de fazer aí a avaliação da nossa aula, é isso daí mesmo. Falar o que você achou, de repente, se tem alguma coisa que você quer dar de opinião, se você quer algum ajuste e tudo mais, se está mais ou menos no ritmo que dá para acompanhar, se está muito rápido, se está muito devagar, coloca aí, é importante, está aparecendo para você o QR Code e também o link. Bom, a gente está aqui, então, com o objetivo fundamental de aprofundar as habilidades relacionadas à formação geral básica EM13CNT 101, e 307. Também lembrando a realização de pesquisa bibliográfica associada ao processo de iluminação, aí a capacidade criativa e EMIFCNT 10 também ligando aí ao empreendedorismo, concepção de protótipo. Hoje a gente fala um pouquinho mais de escalas e valores a considerar para o nosso projeto, a nossa eficiência energética de iluminação, que a gente já está avançando. Primeira coisinha aí que eu quero destacar para você, dá uma olhadinha na tela que eu já mostrei isso para vocês, olha lá. Aí eu volto aqui com você daqui a pouquinho, ó. Lembra que a gente separou uma caixa, fez alguns testes com ele e tudo mais? Eu queria te mostrar agora que é a hora da técnica para a gente mostrar aqui a arte do professor Magno. Olha só que bacana que a gente fez, ó. Dá para colocar em detalhe, inclusive, aí, vai pegar para você, ó. Lembra que a gente marcou aqui e fez essa medida aqui, ó, e também esta medida aqui, ó, né? Que é de lateral aqui, e a gente foi buscando uma escala para esse protótipo ficar de acordo com uma escala conhecida. Deixamos aqui uma medida também referente a essa proporção do pé direito, e agora só falta, olha o que, ó, só falta a gente vir aqui e cortar, né, fazer aqui o corte, né, exatamente na linha que a gente fez até a pintura bacana e tudo mais, fazer uma abertura aqui da porta também em proporção, né? Em proporção com uma porta real, em escala, e também localizar aqui, ó, na lateral, a janela de acordo com a nossa medida padrão, que respeita aí a iluminação, né? A iluminação que a gente está propondo aqui, ela é de acordo com especificações técnicas, é um negócio sério. O nosso protótipo, então, já está quase pronto, a gente está montando ele passo a passo para você ir acompanhando, mas na próxima aula o bicho pega, hein? O bicho pega. Agora eu queria saber de vocês,
Aí, como é que está o seu projeto, hein? Eu falo aqui, ó, como é que está o seu projeto, hein? Está avançando com esse projeto? Olha, uma caixa de papelão, material de baixo custo, a gente já ensinou alguns cálculos, quer retomar algumas coisas? Então vamos lá, mostra na tela aí o que a gente tem aqui avançando. Para começar, para começo de conversa, ó, em relação ao protótipo que a gente acabou de apresentar para você, eu considerei as medidas que eu peguei na aula passada, fiz alguns ajustes aí pequenos e ela deu ali 50 centímetros por 65 centímetros, é a casa, né, o nosso protótipo, aqui é a caixa de papelão, por 52, que é o pé direito que a gente deixou. Qual é mesmo a escala de proporção em relação à planta abaixo? Qual é a escala da planta baixa? Dá para calcular isso? Bom, vamos dar uma olhadinha ali. Se eu tenho aqui, ó, primeira coisa, vamos aos cálculos aí, essa aula é de cálculo, hein, ó. Se eu tenho uma medida de 50 centímetros, que é da caixa de papelão, do nosso protótipo. Que é do nosso protótipo. E aqui é fácil de localizar na nossa planta que eu tenho essa medida de 2,5 metros. Eu posso aqui arriscar te dizer que 50 centímetros no nosso protótipo corresponde ao quê? A 2,5 metros. 2,5 metros em centímetros é só multiplicar por 100, vai dar 250 centímetros. Essa é a nossa proporção e o que a gente vai usar em escala. Veja que se eu considerar também 65 centímetros e fazendo aí a mesma consideração, está correspondendo aí a 325 centímetros, também está na escala. E aí também você pode conferir, a gente já deu essa dica, que essa medida aqui, ó, é uma medida que dá para a gente usar como um parâmetro, né? Ela corresponde a 1 metro, né? A 1 metro, que é a abertura de porta mais o batente. E aí você pode conferir que também essa partezinha aqui que eu estou destacando, ó, essa aqui, que é da janela, está também em escala, que eu vou levar lá na minha caixa para cortar. Pode voltar aqui para mim um minutinho, câmera 1 em detalhe, ó, que é essa parte aqui. Nessa parte aqui a gente vai recortar a janela na proporção que a gente mostrou lá no desenho. Bacana? Dúvidas? Ansiedades? Inquietações? Vamos ver se a gente consegue tocar esse projeto, gente. Agora é montar a nossa casa. A gente já... Espera um pouquinho só. A escala de proporção abaixo em relação a essa escala aqui, parece que já ficou evidente aí, mas qual a escala dessa planta que eu desenhei aqui? Aí, você lembra do que eu falei a respeito disso? A gente vai fazer a mesma consideração agora. Se aqui eu tenho 1 metro, né? Se eu medir isso com uma régua, eu vou encontrar a escala, pelo menos aproximada, que a gente tem esse desenho que está aparecendo para você na tela. Eu não vou nem medir, sabe por quê? Porque dependendo da tela que você está assistindo aí a nossa aula, se é a TV, enfim, ela vai aparecer numa escala diferente. Então, essa tarefa é uma já orientação para você, aluno, estudante que está aí nos acompanhando. Vamos em frente, então. Aqui a gente tem, então, essa consideração de proporção, né, que está ali especificado, né, está dando uma escala de 50 centímetros para 250, é a mesma coisa que 5 para 25, aí a gente está numa escala de 1 para 5 no nosso protótipo. Maravilha, né? Só dividir por 5 que a gente tem aí as medidas. Para seguir, eu já segui, já estou avançando já aí. Agora, a janela que está aí, você lembra se ela está numa escala correta? E aí, para isso, a gente vai precisar fazer uma conta. Essa aula é de conta agora. Hein, Ezequiel? Vamos fazer conta aí, hein, rapaz? Agora, vamos lá, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber qual é a área do nosso protótipo. E a gente já fez algumas vezes, mas eu acho que nunca fizemos com essa medida já do protótipo que eu estava concebendo. Bora lá, vamos fazer. Para a gente calcular a área, a gente vai calcular, evidentemente, a área do piso que a gente está vendo aqui, né? Então vai ser a multiplicação de 2,50
que é uma medida por 3,25. Que maravilha, vamos começar com zero. Zero é fácil, anulou todo mundo. Olha lá, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 3, 0. Coloco mais aí, vamos no 5 agora. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 2 dá 10, com 2 vai dar 12. E 5 vezes 3 dá 15, mais 1, 16. Legal. Coloco mais aqui, vamos continuar a conta. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2 dá 4 e 1 dá 5. E 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. Bora somar tudo. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 mais 5 dá 5. 0 mais 2 vai dar 2. 5 com 6, dá 11. Maravilha. E 6 mais 2 vai dar 8. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas de vírgula. 1, 2, 3, 4, veio a vírgula. 8,125 metros quadrados é a área, então. Então, vou marcar aqui, ó, 8,125 metros quadrados de quê, gente? De quê? De piso. É uma casa, então, uma casa não, na verdade é um protótipo de um cômodo, de um quarto que tem 8,125 metros quadrados. Agora, a janela indicada está correta? Então, vamos dar uma consertada, então. Consertada não, a gente já consertou aqui. Vamos dar uma alterada aqui agora, essa conta aqui vai sumir, porque a gente vai fazer um outro cálculo aqui. Você lembra que a janela que a gente tem que deixar, ela tem uma especificação técnica que corresponde a uma proporção, a uma fração para a entrada de luz natural? Pois é, essa medida é 12,5% da área do piso. A gente tem feito uma conta aqui na prática que é muito simples, que é a gente fazer assim, ó. A gente pega a área do piso, que eu já calculei, que é 8,125, e multiplica 8,125, a gente multiplica por 1/8. Na verdade, a gente multiplica por 1/8 é a mesma coisa que dividir, né? É dividir, então, na verdade, 8,125 por 8. Espera um pouquinho, mas 8,125 dividido por 8 vai dar aí na casa de 1, né? 8 dividido por 8 dá 1. Então, isso aqui dá mais ou menos 1. Se der um pouquinho mais, está ótimo. Opa, quanto que dá a janela? Você está vendo aqui a janela, que está uma marcação aqui de 1,20 vezes 1 metro. Pois é, se eu multiplicar 1,20 vezes 1, vai dar 1,20 metros quadrados. Então, essa janela está ok. Ela vai dar abertura. É ela e é essa medida em escala que eu vou considerar no meu protótipo. Entendeu o que eu fiz? Eu peguei a área do piso, que é do meu protótipo, multipliquei aí as medidas do piso e encontrei 8,125 e depois eu tirei aí a 8ª parte, eu multipliquei por 1/8. E aí eu encontrei uma área de janela. E aí se eu tivesse, por exemplo, uma janela de 1 por 1, estaria ali no osso, né, da especificação. E aí eu especifiquei essa janela para ficar um pouquinho maior, para dar um pouquinho mais de entrada de luz. Então eu deixei com 1,20 m por 1 metro. Aí eu te pergunto, só na parte prática aí, volta aqui um minutinho para mim, vou testar o seu conhecimento agora. Se eu deixasse uma janela de 1,1 por 1,1, uma janela quadrada, ela estaria dentro da especificação? Isso mesmo, ela estaria, porque ela seria um pouquinho maior que 1. Mas, convenhamos aqui, as janelas quadradas podem até servir em alguns momentos, em algumas ocasiões, mas
particularmente, não acompanha uma estética da minha casa. Mostra de novo o detalhe, por favor, da câmera 1. Olha só, a minha parede aqui é uma parede retangular. Então, ficaria um tanto quanto meio que esquisito se a gente usasse ali uma janela quadradona, né? Não sei, na sua casa tem uma janela quadradona? Ah, tem, professor, tem. Na minha casa tem até uma janela que é redonda. É mesmo. Ó, só lembrando que nada me impediria, por exemplo, eu fazer aí uma janela redonda, né? Esse furo aí a gente usou numa outra ocasião para fazer um teste. É meu protótipo é para fazer teste, não é verdade? Então, aqui eu tenho uma abertura que evidentemente salta aos nossos olhos que não está na proporção de 1 metro quadrado de jeito nenhum. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para você. Volta aqui em detalhe. Vou perguntar uma coisa para você. Você lembra como é que faz cálculo da área de uma abertura assim redonda, que tem um raio e tal? Você lembra disso? Vamos recordar isso hoje. Você sabe por quê? Aqui no nosso protótipo a gente já resolveu. A gente vai para outra parte que é a iluminação. Lembra? É a iluminação que está aqui no detalhe. Coloca na tela, por favor. Esse cálculo aqui já acabou. Essa escala da planta baixa eu estou deixando para você já fazer aí a especificação dessa planta como treino, mas o treino principal é você encontrar a proporção, a escala da planta do seu protótipo, tá? Eu já falei que essa escala aí, aqui para a construção que a gente organizou, assim, só para situar você, ela está numa escala de 1:50, tá bom? A hora que eu desenhei, que dificilmente você vai encontrar. Bom, a iluminação a gente já tirou alguns detalhes aí, eu espero que você já tenha anotado tudo isso. Olha o diário de bordo aí, gente, ó. A lâmpada incandescente de 60 watts tem uma indicação de 864 lumens e na especificação dela está falando que ela tem lá uns 200 lux. E até deu uma enganada na gente porque esses 200 lux diz que a nossa lâmpada aí de Moser, ela deveria ser equivalente a uma lâmpada dessa. E esse lux aí está um pouco complicado, a gente vai precisar calcular. Segunda parte da aula de hoje, a gente vai especificar e meter a bola para frente aí, dar o cruzamento para você e na próxima aula a gente marca o gol. A lâmpada fluorescente compacta de 15 watts, que corresponde a uma de 60 watts, é a mesma quantidade quase ali, tá vendo, de lumens e quase a quantidade ali em medição com um luxímetro de 119,3, está pertinho ali também. Qual é a vantagem? Bom, vamos ver a vantagem da lâmpada de LED. Olha, a lâmpada de LED, segundo a recomendação, de 9 watts, a lâmpada LED de 9 watts corresponde a uma fluorescente de 15 watts, corrigindo, ou repetindo, fluorescente compacta de 15 watts, que corresponde a uma lâmpada incandescente de 60 watts. É lógico que ela é mais econômica. Na embalagem está escrito que ela tem 1.250 lumens. E a medição dela em lux é superior mesmo. Ela é de 313 e vai até 315 lux na medição. Olha que coisa, rapaz. Lâmpada de LED na parada aí, hein? A lâmpada de Moser, os nossos cálculos controversos aqui fizeram com que a gente considerasse, a gente encontrou uma quantidade absurda de lâmpada de Moser com esses lumens aí, com essa quantidade de lux na aula passada. E aí fez a gente entrar num estado de alerta. Vamos ter que fazer o nosso projeto, o nosso protótipo e fazer mais teste. É para isso que serve o protótipo. E eu já estou pensando aqui, no meu modelo, eu vou fazer aí um sistema híbrido. Mas antes eu fiquei na dúvida, eu fiquei na neura aí com esse cálculo da lâmpada de Moser. Aí eu vou retomar alguns conceitos, junto com você, é claro. Olha só, primeiro, volta para a tela. Em média, é a conclusão já do que eu tirei aí. Ó. Em média, as incandescentes produzem 14 lumens para cada watt consumido. As fluorescentes, 50 para cada watt. E a LED, a lâmpada de LED, produzem 85 para cada watt consumido. E aí, esses valores aí eu tirei do manual, manual de luminotécnica que eu passei para vocês algumas aulas atrás, mas eu consultei outros. E aí tem uma pequena divergência. Mas eu estou encasquetado aí com a ideia
dessa questão da lâmpada de Moser, porque ela é econômica, mas eu queria que ela funcionasse com uma eficiência total para o meu projeto de iluminação eficiente e eficaz. Bom, aí eu pensei o seguinte, primeira coisa, o que eu quero fazer com a luz? Eu quero fazer o seguinte, eu quero que ela venha da luz do sol, eu quero que ela entre na garrafa, né? Mas o que eu quero que aconteça na garrafa? Eu vou colocar aqui em verde, esse aqui está um pouquinho mais fosforescente, vamos ver se fica legal. Ó. A luz que pega aqui, a luz solar que incide aqui na garrafa, eu pretendo que faça o seguinte, faça um caminhão aqui, ó, faça um caminho aqui, ó, de preferência sofra uma reflexão total e venha para dentro. Então eu quero esse fenômeno. Eu quero também, em algumas condições, é claro, de luz solar, que ela incida aqui com uma eficiência muito grande e se espalhe, ou seja, que ela sofra uma dispersão razoavelmente boa aqui, com um ângulo de abertura que dê para iluminar todo o meu piso. É isso que eu queria, é isso que eu quero. Que eu queria não, é isso que eu quero. E aí, eu tenho alguns fatores. Primeiro, o seguinte, se esse raio de luz aqui, ó, consideração já científica, ó, se esse raio de luz aqui ficar na parede, não vai adiantar nada para mim. Vai adiantar mais ou menos, né? O que eu quero é que sofra também uma reflexão na minha parede. E para isso, as paredes têm que ter uma capacidade refletiva boa. Conclusão, deixa eu ver se eu consigo aqui, sem nenhum acidente, mostrar para você. Olha, lá dentro eu tenho aí a caixa e eu vou providenciar então a pintura dessa caixa por dentro de uma cor clara. Para quê? Para facilitar aí a minha reflexão, né? A parede, eu já tinha falado para você que era um fator importante. Olha ele aparecendo aí. Essa aula é extremamente prática. Vamos então aos cálculos para tudo dar certo aí. Aí eu quero te propor o seguinte. Primeiro, inclusive, eu já estava até esquecendo aqui de uma questão, ó, questão extremamente importante, que é a seguinte. Olha, essa garrafa aqui, ela não está em proporção. Ela não está em proporção a uma garrafa de 2 litros que a gente usa de verdade mesmo, na realidade, fazer a lâmpada de Moser. Essa escala aqui, então, ó, também tem me trazido alguns problemas. Primeiro, eu tenho um problema que é esse aqui, ó, que é o que eu quero fazer com a luz. Agora, eu tenho um problema também de escala a resolver. Nossa, Magno, você está cheio de problema. Que hora que é? E eu tenho mais um problema ainda, que é assim, para a luz fazer esse serviço aí, para ela dispersar, como eu indiquei para você aqui, ó, além da iluminação que eu tenho que fazer, eu tenho uma expectativa de que a luz solar trabalhe para fazer isso. E eu estou achando que a luz solar não está dando conta de fazer esse trabalho aí para mim. Ou seja, eu também tenho dúvida de quanto eu estou aproveitando. Quanto que eu aproveito da luz solar? Será que eu estou com um plano aí bacana? E aí eu trouxe para você um problemão, rapaz, para continuar a nossa conversa. Respira, calma, eu vou explicar. Volta aqui para mim, é melhor eu voltar para essa daqui. Olha só, calma. Veja só, eu pensei no seguinte, o que eu quero fazer com a luz solar é ter uma eficiência total na minha lâmpada de Moser. Então, eu espero que ela tenha os efeitos lá de refração, reflexão total e espalhe na minha casa, inclusive com reflexão nas paredes do meu protótipo.
Mas aí a gente vai precisar fazer uma conta, porque eu estou desconfiado que esse valor de 350 lumens ou de 300 lux que vem escrito nos manuais e tal, tem alguma coisa que está errada. E eu, na verdade, estou desconfiado no seguinte. Volta para a câmera 1 para a gente ver uma coisa. Qual é a vantagem de eu colocar uma lâmpada de Moser em relação a um furo que eu faça lá no meu telhado? É claro que se eu fizer um furo, eu vou tampar com vidro, com alguma coisa assim. É vantagem colocar uma garrafa aqui? Ou será que a luz, olha a hipótese, ou será que a luz, com uma abertura assim, a luz do sol, já entra aqui e já faz o serviço de iluminar? Porque aí não é vantagem eu ter a lâmpada de Moser. Veja que o problema é grande. Por quê? Olha, volta lá para a tela, para a gente entender direitinho. O que eu quero fazer com a luz? Eu quero espalhar a luz pela garrafa. Buraco por buraco, eu deixo o buraco, então, do jeito que eu mostrei para você agora mesmo. E aí não é vantagem nenhuma. Agora, a vantagem é que eu estou desconfiado, olha a hipótese aí, que a invenção de Moser, ela faz mais do que esse buraco que eu mostrei para você aí, essa abertura, esse rasgo aqui, ó, pode voltar para mim um minutinho. Esse rasgo aqui faz. Então, essa abertura aí, ela vai ter uma eficiência menor do que se eu colocar a garrafa ali. Prove, Magno! Olha, para provar, nós vamos provar junto, tá bom? Para provar, a gente vai provar junto. Como? A gente vai fazer uma consideração matemática. Põe na tela agora, por favor, ó. Podemos considerar a irradiação solar direta em torno de 100 mil lux. É a luz do sol. E em ambientes exteriores, considerando aí algumas perdas, digamos assim, na pior das hipóteses, a luz solar entra com 40 mil lux para iluminar minha casa. 100 mil lux, 40 mil lux no mínimo. Beleza. Vamos considerar então uma fenda real, que é o diâmetro de uma garrafa PET de 2 litros, com 10 centímetros. É a medida real, tá, gente? O diâmetro de uma garrafa PET de 2 litros, que a gente encaixa no telhado para fazer a lâmpada de Moser funcionar, tem 10 centímetros. Ora, 10 centímetros vai dar 5 centímetros de raio. Se você preferir, o raio em metros, 5 centímetros, é de 5 centésimos, ou, como eu coloquei aqui, ó, em notação científica, de 5 vezes 10 a menos 2 metros. Magno, para que isso, rapaz? Ué, eu quero que você calcule, volta de novo lá, por favor. Eu quero que você calcule o fluxo luminoso multiplicando os lux, 100 mil e 40 mil, pela área em metro quadrado dessa fenda. Magno, eu não sei calcular essa área. Tá bom, eu vou te ajudar, vai. A área em questão, ó, a área do círculo, aí, ó, da circunferência, da fenda, que é o que tem um raio de 5 vezes 10 a menos 2 metros, é só multiplicar por π. Pode considerar o π aí 3,14. Mas tem um detalhe. A hora que você multiplicar o raio por π, você tem que elevar isso numa máquina de calcular aí ao quadrado, né? A gente está usando aqui a formulinha raio ao quadrado vezes π. Tá bom? É muita coisa para a gente continuar a conversa na aula passada, mas a gente vai fazer juntos. Essa é a lição que eu estou passando para você. Por hoje o recado é esse. Bora trabalhar, nosso protótipo está quase pronto. Olha, não vai esquecer também de fazer aí a avaliação da nossa aula. Está chegando aí para você o QR Code aí, ó, o link, tá bom? Faz a avaliação, fala aí o que você achou da aula. Por hoje é só, mas a gente volta com mais novidade, com mais contas e elucidações na próxima. Valeu, galera. Valeu.